O Fábio Yamagi mandou um superchat também. Jocondo, e se o peso do voto do associado, que também for avante, tiver peso 2? Porque tem associado que vota por causa da piscina e tá nem aí pro futebol. Muitos nem são palmeirenses. Isso é uma questão legal também. Qualquer alteração, assim, conceitualmente parece legal. Qualquer alteração de estatuto precisa ser aprovada pelos conselheiros e pelos sócios. E para você aprovar uma alteração estatutária dessa, você precisa ter 2/3, você precisa ter metade é o número exato, de conselheiros, de cadeiras votando pela alteração. Então, assim, é difícil. Se não houver um interesse genuíno... Hoje, então, vamos falar agora de política do Palmeiras em números gerais. A gente tem 291 conselheiros hoje no Palmeiras, tá? Dos 300 possíveis, tem 291. A gente precisa de 146 votos de conselheiros para mudar qualquer coisa no estatuto, tá? Se não for uma coisa que a diretoria do Palmeiras queira, porque ela tem esse número de votos, a oposição não tem 146 votos. Se a diretoria não quiser, ela não vai fazer. E não vai acontecer, entendeu? Então, assim, se a diretoria do Palmeiras decidir que o sócio avante vai ter um peso em dobro, ela vai criar uma emenda ao estatuto, vai apresentar para os conselheiros debaterem, que na verdade nem apresenta para debater, né? Eles já apresentam logo para votar. E aí tem que ter os 146 votos e vai para a Assembleia Geral para ratificar. Simples assim. Então, eu sinto que quando é pro interesse de quem comanda, a coisa vira, né? Mas quando é... Porque, por exemplo, pra mim, pra Leila hoje não seria interessante. Com certeza não, um peso 2. Porque foi o que o Jocondo acabou de falar, que os conselheiros ali, seguinte, a maioria já tá com eles. Você tem que ser muito desprendido emocionalmente, muito elevado culturalmente, espiritualmente, para você estar sentado na cadeira do poder e criar mecanismos que enfraquecem o teu poder. Entendeu? Então, assim, quantas pessoas fizeram isso no mundo, no Palmeiras, no mundo? Em qualquer frente. Então, assim, você tirar poder de você mesmo, ou você ampliar o poder de quem tá, né, do caso do povo ali, que é o associado, que é o torcedor, cara, a pessoa faria isso, ela tem que ter um propósito de vida, ser este. Tipo, eu quero fazer isso pelo Palmeiras, porque daqui a pouco eu passo e o Palmeiras vai ficar aqui mais infinitos anos. Então, assim, a gente olha aqui, a gente enxerga essa diretoria como isso sendo um propósito? Eu não acho. Então, assim, não só eles, outros também que já passaram. Sim. Então não vão querer mudar isso. E por isso que eu falo que se tiver uma mudança para ampliar ou para mudar o sistema de votação do Palmeiras hoje, ela vai passar, imagino eu, pela transformação em SAF, entendeu? A coisa vai ter... Porque já que nós vamos gastar energia, já vai vir um pacote junto para beneficiar, ou enfim, sob o pretexto de modernizar, é para beneficiar grupos menores de interesse financeiro e político em cima do Palmeiras. Até porque a votação que aumentou de 2 para 3 anos, o mandato presidencial, foi pautado no lance da modernidade, né? Não, foi uma narrativa absolutamente... modernidade sim, né? Que diziam, e pra mim foi um erro. Você foi um dos que... Foi contra. Você foi o único contra que foi contra, a 3 anos de mandato? Sim. Porque assim, acho que eu vou dar um contexto histórico, porque isso mudou o rumo político do Palmeiras, tá? Por que tinha que mudar de 2 anos para 3 anos? As pessoas vão dar 1 milhão de justificativas, mas tinha que mudar porque a Leila queria ser presidente, como ela efetivamente é hoje, na eleição de 2021. Na final de 2021. Porque para você ser presidente, você tem que ter um mandato completo como conselheiro. Se não mudasse, se a gente ficasse 2 anos, a gente ia ter... O Gagliotti ia ficar o segundo mandato e a Leila não ia poder concorrer. Ia ter uma janela. E essa janela ia ser assumida por algum outro candidato da situação, sei lá, um vice-presidente. Boazzi e tal. Então, para que pudesse encaixar o Estatuto do Palmeiras aos interesses políticos da época, o Palmeiras correu para mudar para 3 anos. É tão loucura essa história dos 3 anos que, assim, o conselheiro... Não tem paridade hoje. O conselheiro, o COF... o nosso mandato é de 4 anos, o do presidente é de 3. Então, as coisas vão se intercalando. O certo é os poderes serem razoavelmente equilibrados do ponto de vista de tempo de mandato e tal. E ali, o que se vendeu é o seguinte: mais 2 anos não dá tempo. Eu também acho que não dá tempo. Do presidente botar a coisa em prática. O cara chega no primeiro ano, tá aprendendo, no segundo ano ele tá em eleição. E a nossa discussão na época não foi contra os 3 anos. Foi, gente, nós estamos em março, a eleição é em setembro. Beneficia diretamente o Maurício Gagliotti, que vai concorrer em setembro. Ele é o presidente em exercício, ele quer mudar uma regra para que ele possa ficar 1 ano a mais na presidência. Então,
a gente fala o seguinte, tudo bem mudar, só que não vai mudar para essa eleição, muda para a próxima. Ponto. Concordamos com a mudança. E outra, sem reeleição também, que era uma contrapartida que a gente queria. Vai ficar 3 anos? Vai ficar 3 anos, não fica sem reeleição, entendeu? Vamos tentar. E aí, cara, é isso que você falou, vem um trator, não, tem que mudar, porque é a modernidade, e aí é uma guerra de narrativa. Sim. Então é isso. Eu fui um dos contrários, muita gente era contrária no conselho na época, mas inclusive no dia da votação eu fui à tribuna do Palmeiras, lá no conselho, me posicionei contra, foi uma coisa muito desgastante do ponto de vista emocional até, porque foi uma série de pressões que a gente recebeu. Com certeza. Pra mudar. Ali. Teve uma exposição muito grande de algumas pessoas. E na época a gente falava, cara, isso aqui não beneficia o Palmeiras. Não muda a vida do Palmeiras. Isso é um fato para atender interesses particulares ali. Inclusive do Maurício Gagliotti. Eu falei, inclusive, naquele dia para ele isso. Então, assim, cara, quem fez isso no passado? Mustafa. A mudança que o Mustafa fez. Ele mudou o estatuto para ele ficar mais tempo no cargo. Juvenal Juvencio no São Paulo fez isso. Entendeu? Tipo, agora o Casares fez de novo. Casares fez, Cara, isso é a nova política ou isso é a velha? Pra mim isso é a velhíssima política. Uhum. Isso é o que pior que tem na política. É você ir organizando a estrutura pra te atender e não pra atender o clube. Então por isso eu fui contra, em absoluto, não me arrependo. Pelo contrário, queria voltar num tempo pra gente ter essa votação de novo. Foi uma votação, assim... Seria legal aparecer um vídeo dessa votação aí. Era importante a gente ver as performances tem seu do dia. Discurso no doc que você me mandou, né? Não, eu tenho ele, porque toda reunião gera uma ata, né? E eu tenho ela transcrita e tem de outros colegas que foram. Eu acho que eu tenho essa ata desse dia, assim, tem os discursos. É interessante ver como as pessoas pensavam. Tanto que na época a justificativa era, o Corinthians é 3 anos, o São Paulo é 3 anos. Eu falei, mas e daí? Cara, o que isso quer dizer pra nós, entendeu? Tipo, cara, aí, sei lá, o que isso muda, né? O ponto na época era, mudou, por isso que eu falo, quando a gente fala de SAF aqui, o estatuto, ele mudou. E para mudar, precisou ter uma energia muito grande de muitas pessoas. Porque, cara, todo mundo tem algum tipo de interesse, né? Seja um interesse genuíno ou não genuíno. Mas todo mundo tem algum tipo de interesse ali que a coisa... Então, para mudar qualquer coisa, tipo, sócio torcedor votar, você precisa ter uma mobilização interna muito grande. E aí, se não vai atender diretamente as pessoas que estão nos pontos de poder hoje, por que elas vão fazer isso, entendeu? Acho que esse é um ponto importante da discussão. Não. Curtiu a resenha? O link para você ver a entrevista completa está aqui embaixo na descrição. Não se esqueça de se inscrever no canal de cortes e no nosso canal principal. Avante Palestra!